Alô, alô. Bom dia a todos. Ó, tem bastante lugar por aqui, viu? O pessoal que está ali no fundo. Muito bem. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe sua preciosa vida. Já nesse ano que já começou. Acredite se quiser, já estamos em fevereiro. A gente tem percebido que o tempo tem passado, né? Com muita rapidez. E nós estamos ficando velhos. Eu tive o privilégio de participar do encontro dos equipantes que chamou Primeiro Encontro Jurássico. Tinha a turma antiga, né? Ontem à tarde nós participamos também do encontro dos ex-adamantinenses. Então, tinha gente lá que já fazia 45 anos que a gente não se via. Foi assim um tempo muito, muito especial. E esse ano que já começou, nós gostaríamos que fosse um ano debaixo da caminhada, debaixo da direção e da bênção de Deus na vida de cada um de vocês. Eu não sei que luta que você está enfrentando. Talvez já começou o ano aí, né, na briga. Mas o nosso coração é um coração de a gente dizer para o Senhor Jesus: eu quero caminhar debaixo da tua orientação e debaixo das tuas bênçãos. Amém? Esse ano seja também um ano muito abençoado por Deus na sua vida, na sua família, nos projetos, quem sabe você está elaborando, você está pensando, e sempre naquele coração de a gente depender do Senhor. Amém? Vamos fazer o seguinte, vamos orar. Eu não vou orar, você que vai orar. Você ora por alguém que está aí do seu lado. E você ora assim: ô pastor, eu não costumo nem orar, né? Mas hoje eu vou fazer esse desafio, de você, não precisa ser aquela oração bonita, um monte de coisa. Uma oração simples, alguma coisa mais ou menos assim: Senhor, abençoa essa pessoa que está do meu lado. Então pelo menos saiba o nome dela, né? Senhor, abençoa fulano. E se Deus dirigir você, de você poder dizer outras coisas também. Então vamos lá, pelo menos de 2 em 2, ora pela pessoa que está do seu lado. Deus abençoa esse ano, abençoa essa vida. Amém? 2 minutinhos aí para você fazer essa oração de bênção na vida dessa pessoa, desse irmão.
Senhor Jesus, nesta manhã, na Tua presença, juntamente com os nossos queridos irmãos, o nosso coração é de que quero abençoar esse meu irmão, essa minha irmã, e pedir a Tua bênção. Deus, eu não quero ser só apenas um receptáculo de bênção, mas eu quero ser bênção para esse meu irmão, para essa minha irmã. Abençoa, Senhor Jesus, cada um aqui. Tu sabes lutas que estão enfrentando dentro da casa, na família, no serviço. Muitas vezes problemas de enfermidade, lutas. Pedimos, Senhor Jesus, que a Tua mão, a Tua presença, o Teu consolo, o Teu bálsamo seja derramado abundantemente na vida de cada um desses nossos irmãos. Oramos gratos no nome de Jesus. Amém. 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 Hoje gostaria de compartilhar com vocês, falando um pouquinho sobre os desafios da Igreja de Cristo nesse contexto contemporâneo. Nesse contexto de sociedade, a gente vai percebendo, né, cada vez mais complicada. Qual é o papel da igreja? O que é que Jesus quer da sua igreja, dentro desse ambiente que nós estamos? Vocês estão percebendo como as mudanças estão acontecendo rápido, muito rápido. Vocês perceberam? Um presidente é eleito lá, começa a haver uma repercussão mundial. E não é assim no segundo, no terceiro ano de mandato, não. É na primeira semana. Diante de tudo isso, diante desses desafios de mudança, o que é que Jesus quer da sua igreja? Qual é o papel dela? É mais cômodo e mais simples a gente ficar na nossa, né? Sentadinho, só observa. Eu acho que eu já disse isso uma vez, eu tenho percebido que, olha, antes, se você era corintiano, ou é corintiano, ou até palmeirense, tinha lá suas trocas, mas daqui a pouco estava se abraçando. Irmãos, hoje, por causa de posição política partidária, famílias estão se esfacelando, amizade entre pessoas, até entre irmãos, estão se distanciando. Olha o cúmulo, um pai não pôde segurar, eu não sei se era neto ou neta, por causa de posição partidária. Este partiu sem segurar seu netinho ou sua netinha. Olha só onde que nós chegamos. Então, nesse contexto em que eu e você, nós estamos bem presentes, a coisa está fervilhando, o que é que Jesus quer de nós como igreja de Jesus? O que é que Jesus quer de mim e de você, que faz parte de um corpo? O que é que Jesus quer da Igreja Evangélica Holiness do Bosque? Hoje eu não tenho pretensão de a gente aprofundar muito, mas eu quero só olhar o que é que a palavra de Deus diz. E num pouco de desafio, de muitos enormes desafios, uma coisa eu gostaria de bater forte nessa tecla.
Quero ler com vocês o livro de Efésios, que nós já estudamos ele todinho, mas eu quero voltar no capítulo 4, versículos 1 até 6. Eu vou fazer a leitura na versão atualizada, Efésios 4, 1 a 6. Olha só o que diz: rogo-vos, pois, Paulo falando, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com toda longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Fantástica declaração. Quando eu olho esse texto, eu fico imaginando o que estava no coração de Paulo. Dá para a gente dar uma desconfiada já, né? Olha a maneira que ele olhava, como ele olhava para a igreja, como ele olhava para os irmãos. Olha só, ele fala assim, como também, versículo 4, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor. Nós não podemos nos enganar, irmãos. Há um só Senhor. Você crê nisso? Mas sabe, a gente crê. Mas pode ser que nessa crença que a gente tem, nessa palavra que a palavra de Deus diz, que só tem um Senhor, mas pode ser que já tenha invadido dentro de nós alguns outros senhores. Olha só, também fala uma só fé, um só batismo, um só Deus e olha só que coisa fantástica, Pai de todos. Tem aquele irmãozinho que às vezes fica assim meio atravessado com a gente, não fica? Não, acho que não tem essas coisas aqui, né? Mas irmãos, Ele é Pai dele também. Eu fico abismado, irmãos. Em casa eu tenho 3 filhos. Nasceu da mesma barriga. E é diferente. Totalmente diferente. A minha família, nós somos 5 irmãos. Nasceu tudo da mesma barriga. Como somos diferentes. E aqui está falando que só tem um só Deus e Pai de todos. E olha só, ainda o que Paulo fala, está sobre todos. Papai, mamãe aqui, você tem o filho ou a filha preferida? Ou preferido? Claro que o pai e a mãe vão falar que não. Mas tem. E às vezes isso é motivo de ter produzido dentro de você alguns buracos enormes. Papai gostava mais daquele lá, né? Mamãe gostava mais dela. E a gente fica sentindo lá, e coitado de mim, né? Principalmente os filhos mais velhos, sofrem mais. E dentro da nossa cultura é colocado um peso em nós, que a gente quer carregar essa responsabilidade, que não nos foi dada. Mas a gente assume isso. E interessante a maneira como Paulo fala aqui,
Esse Pai é sobre todos. É sobre você que está começando agora na fé. É sobre aquele que já é vovô, já há tantos anos na fé. É sobre esse que tem lutas e dificuldades. É sobre aquele que não fala quase nada. É sobre aquele que é um trator dentro de uma igreja. É sobre aquele que não mexe nem um dedinho para fazer qualquer coisa. É sobre todos. Ama todos. O problema é que nós não conseguimos olhar como Deus olha. E olha só o que ele fala ainda, Paulo. Age por meio de todos. Você crê que Deus age hoje? Você crê que Deus está agindo através de você? Irmãos, isso aqui não é teoria, isso aqui Paulo está falando que esse Deus, Ele age por meio de todos. Você não está excluído disso. Você está muito bem incluído dentro desse agir de Deus. E Deus usa cada um da maneira que Ele quer. Cada um tem a sua particularidade, não é mesmo? Ele usa você do jeito que você é. O problema nosso é que às vezes a gente quer que Deus haja na vida daquela pessoa como agiu comigo, ou como age comigo. Não, irmãos, esse é o corpo, essa é a diversidade do corpo de Cristo. É isso que faz a beleza do corpo de Cristo. E nessa beleza, quando o mundo olha para esse corpo, não tem outro jeito senão admirar, senão dizer alguma coisa mais ou menos assim: tem Deus naquele lugar. Age por meio de todos e está em todos. Igreja Evangélica Rolina do Bosque, para os desafios deste ano 2025. Eu, olhando esse texto, coloquei como um propósito de orar esse ano. Deus age por meio de todos. Desde o mais pequenininho até o mais idoso. Desde a criancinha até aquele que já está com Alzheimer. Sabe o que Deus usa? Deus haja através e por meio de todos. Esse é o meu desafio de oração nesse ano de 2025. Muito bem. Vocês sabem qual que é o instrumento mais poderoso de Deus para usar na transformação do mundo? Você sabe qual que é esse instrumento? Alguns estão pensando, a palavra de Deus. É verdade. Mas Jesus, Deus, Ele colocou algo nesse mundo para que pudesse ser um instrumento para transformar a sociedade, mudar costumes. E esse instrumento poderoso que Deus usa e quer usar para que haja transformação é a igreja do Senhor Jesus. Amém? Não vi muita firmeza nesse amém não, hein? Porque quando a gente fala que é a igreja, irmãos, não é só a igreja Holiness. Não é esse mundinho, não. Nós somos quanta igreja? Máximo 40 igrejas. Não é só a igreja Holiness.
é a igreja de Jesus Cristo. Ela é esse instrumento de Deus para que haja transformação no mundo. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja não foi criação de homem. Ela foi instituída por Cristo. E se foi assim, essa igreja é poderosa. Ela é necessária para a salvação e transformação do homem. Vamos resgatar isso, nós, como igreja, uma pequenininha fagulha desse quadro enorme, a igreja Holiness do Bosque. Irmãos, a primeira preocupação de Deus não é no que a igreja faz. Ô pastor, mas é vírgula, viu? Não é ponto. Porque senão daqui a pouco a gente vai pensar, eita maravilha, eu não vou fazer mais nada, a igreja não vai fazer mais nada. A primeira preocupação de Deus não é o que a igreja faz, vírgula, mas sim o que ela é. Porque tem muita igreja fazendo, mas vai lá conhecer. Pode ser que ela não é o que Jesus quer que ela seja. Talvez esteja desvirtuada. Importante, irmãos, que ela é. A primeira tarefa da igreja não, escuta bem, irmãos, a primeira tarefa da igreja não é o bem-estar das pessoas. Mas em primeiro lugar é um viver para louvar e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós desviamos a centralidade de Deus, da igreja que Ele criou, quando isso acontece, nós vamos começar a olhar para onde? Para o homem. Nós vamos começar a olhar para onde? Para o que a igreja faz. Mas, irmãos, se a primeira coisa é o nosso bem-estar, e se não é viver para a glória de Deus, nós corremos um grande risco de nos decepcionarmos com a igreja. Hoje não tem muitos desigrejados. Tem um pastor amigo da gente, ele tem esse coração, ele vai atrás dos desigrejados. Sabe, daqueles que ficaram frustrados, magoados, machucados com a igreja. A igreja, ela tem como um motivo maior para viver é louvar e glorificar a Deus. Porque quando eu olho para a igreja, eu olho pessoas falhas que estão ali. Não é verdade? E normalmente quando a gente olha para uma igreja que tem pessoas falhas, nós corremos o risco de acharmos que nós somos melhores do que aquelas pessoas. E nós somos pecadores tanto quanto. Mas quando nós olhamos o Senhor da igreja, meus irmãos, a nossa maneira, o nosso conceito do que é a igreja muda. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 6, diz assim: porque Deus que disse, de trevas resplandecerá luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações. Para o quê?
para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Olha isso, irmãos. Das trevas resplandeceu luz, e essa luz brilha através de mim e de você. Resplandeceu essa luz em nossos corações. Irmãos, os homens podem ver a glória de Deus na face de Cristo, no seu caráter, na sua pessoa. E Paulo diz que essa glória se acha em nossos corações. Que coisa fantástica! E essa glória se manifesta através da igreja, de mim e de você. A vocação da igreja é revelar ao mundo a glória do caráter de Deus, como se acha na pessoa de Jesus Cristo. Deixa eu olhar um texto aqui, Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23, fala assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmãos, isso é tremendo. Aqui declara que tudo que Jesus é, pode ser visto em seu corpo, que é a igreja. Não é tremendo isso, irmãos? Por isso que a gente escuta muito: esta é a igreja gloriosa de Jesus, e você faz parte. Por quê, irmãos? O grande segredo da igreja é que Jesus vive nela. Esse é o grande segredo. Não é pastor Luiz, não é a equipe pastor, não é os presbíteros, não é você. O grande segredo da igreja é que Cristo vive nela. Efésios capítulo 2, versículos 19 a 22. Olha só o que o Paulo descreve aqui sobre esse grande segredo da igreja. Olha só: assim, versículo 19 do capítulo 2 de Efésios: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra principal, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós igualmente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Esse ano, irmão, seja você um irmão que está sendo edificado. Obrigado. Amém? Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Para a gente ser edificado, é a palavra, é a comunhão, é a gente estar aqui juntos, é orar. Mas também tem um elemento muito importante que Deus usa para nos edificar. Sabe qual que é? É o outro irmão. Não, pastor, isso aí pode ficar lá no finzinho da lista, né? O outro teu irmão é instrumento de Deus para te edificar. Então, irmão, seja um instrumento de Deus para edificar alguém. E quando você tem isso no coração, esteja aberto também de que aquele irmão vai ser instrumento para poder te edificar. Amém? Muito bem.
Aqui está o ministério sagrado da igreja. Por quê, irmãos? Porque a igreja é a morada de Deus. E Ele vive com o seu povo. Esta é a grande vocação da igreja. Tornar visível o Cristo invisível. Você é um pequeno Cristo. Em Efésios capítulo 3, versículo 9 a 10, fala que nós devemos tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Isso cabe à igreja. Por isso, irmãos, nós precisamos declarar por palavras, atitudes, ações, o caráter de Jesus Cristo que vive no nosso meio. Olha só um texto que eu acho fantástico, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Talvez você já saiba até de cor. Paulo fala assim, ou melhor, Pedro, fala assim: vós, porém, me ajuda aí, sois o quê? Raça eleita. O que mais? Sacerdócio real. O que mais? Nação santa. O que mais? Povo. Oh, irmãos, é nesse ambiente que Deus age no meio de todos. Povo de propriedade exclusiva de Deus. E olha só, essa pequena palavra aqui, que a gente às vezes não dá atenção. Vós, porém, sois. Não está falando assim, se você quer ser. Se acontecer alguma coisa, aí vocês vão ser. Não, Pedro está falando, vós sois, vocês são. É isso, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? Proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos isso, irmãos, com uma finalidade, e Pedro aqui de maneira clara está nos mostrando. Somos isso, a fim de proclamarmos o quê? As virtudes, o caráter daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem chamou você das trevas para a maravilhosa luz? Foi a igreja Rolling no Bosque? Sussumo foi meu primeiro conselheiro no acampamento. Foi Sussumo? Não, irmãos, Jesus faz toda diferença. Vós sois a fim de. Que tarefa, irmãos, extraordinária e desafiadora. E é minha e é tua. Jesus mora em nós. E nós vamos demonstrar o caráter e a vida daquele que vive em mim. Deixa eu perguntar aqui outra vez. Quem aqui é nervoso, nervosa? Alguns, acho que quando está assim é mais ou menos, né? Mais ou menos. Vou mudar. Quem aqui nunca ficou nervoso? Então todo mundo é, né? Meus irmãos, olha só. Tem muitas áreas na nossa vida que Jesus precisa nos transformar ainda, não é, irmãos? Melhorou. Está melhorando. Precisava ver quando a gente era mais jovem. Como pastor Luiz, na época não era pastor, viu? Então, como Luiz era nervoso. Mudou? Muito. Mas ainda continua nervoso.
É isso, a obra de Cristo vai fazendo, vai mudando, vai transformando. E as pessoas vão olhando e vão perguntar assim: o que está acontecendo ali? A glória de Deus cada vez mais se manifestando e transformando as nossas vidas. Glória a Deus. Então nós somos isso com um propósito. E é isso, irmãos. Essa é a tarefa extraordinária, minha e tua, de demonstrar o caráter e a vida daquele que vive em mim. A gente conhece aquele versículo, né, que não fala assim: aquele que vive em mim é maior do que aquele que vive no mundo. Esse Cristo que habita em você, Ele é maior. Ele é poderoso, suficientemente poderoso, para poder transformar qualquer coisa que no teu coração você está lutando até hoje. Olha só como é que é a nossa fé, né? Eu creio que Deus pode mudar aquela pessoa, mas você tem o mesmo problema, e você não muda. A gente ora pelo outro. Eu acho que a gente deveria orar mais pela gente, né? Jesus, me muda, muda essa tranqueira. Quero ser cada vez mais e ter cada vez mais o caráter de Cristo. Olha só, irmãos, tudo isso que às vezes a gente pensa ou quer, não está sendo realidade na nossa própria vida. Efésios capítulo 4, versículos 2 e 3, olha só: que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados, olha só, com toda humildade. Irmãos, vai catando essas coisas, tá? Vai catando e guardando no seu coração. Da vocação que você foi chamado, então fala assim: com toda humildade. Já viu a pessoa que fala assim? Eu me orgulho da minha humildade. Vai ser humilde lá longe. Olha só, e outra orientação paulina aqui: humildade e mansidão. Vocês estão percebendo? É fruto do Espírito. Com toda longanimidade, ânimo longo. Bom, aí piorou, hein, pastor? Suportando-vos uns aos outros. Pastor, mas ainda em amor? Não dá para mudar aqui, né, meus irmãos? Suportar uns aos outros. Às vezes a gente pensa que é para aguentar. Também é, viu, irmãos? Aguentar aquele irmão. Mas quando fala suportar uns aos outros, é ser suporte. Meu irmão, minha irmã, seja suporte. Seja alguém que vá encorajar outras pessoas. Seja esse suporte. Às vezes a pessoa está lá na sarjeta lá, e às vezes a gente, em vez de a gente ser esse suporte, parece que pisa mais. E não é isso que a pessoa está precisando. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Precisa haver um esforço intencional para promover paz. Irmãos, quando a gente fala sobre o corpo de Cristo, cada um são pessoas importantes, né? Cada um. Quando a gente fala numa mão, por exemplo, se a gente perde um dedo, ao fato de ter perdido o dedo, não deixa de ser mão, não é verdade? Mas só que é uma mão incompleta.
Ah, meus irmãos, nós não... Obrigado. Nós não podemos ser esse instrumento de testemunha com a ausência desses itens que nós estamos vendo aqui. Não devemos testemunhar com espírito de arrogância, de presunção. Eu sou mais santo que você, sou mais santo do que ele. A igreja não deve falar de si mesma. A igreja não pode salvar o mundo, mas o Senhor dessa igreja pode. Não é pela igreja que o cristão deve trabalhar e empenhar a sua vida, mas é pelo Senhor dessa igreja. Vocês acham que a igreja Holiness do Bosque é poderosa? Ô pastor, mas poderosa assim, em que sentido? É nesse sentido que você está pensando mesmo. Você acha que a igreja Holiness do Bosque é uma igreja poderosa? Irmãos, a igreja não procura ganhar poder aos olhos do mundo, porque quando isso acontece, tem um grande risco de se corromper. A igreja não procura ganhar poder aos olhos do mundo. Sabe por quê, irmãos? Porque essa igreja, ela já tem todo o poder que precisa. Porque ela é o Senhor. O Senhor é o Senhor dela e mora nela. Se Ele mora nessa igreja, esse Jesus não é poderoso? Você não crê nisso? Quem que habita em você? Não é o Jesus? Jesus poderoso. Então Ele está habitando em você. Então, nessa maneira de a gente pensar, tem o poder de Deus na sua vida. Muito bem, irmãos, eu estou aqui preocupado que já são 10h13 e nós estamos na introdução. O ponto que eu queria bater aqui, nessa questão da igreja, de muitos desafios, um ponto importante é a unidade. Sabemos, irmãos, que é de suma importância, se não é o motivo principal da existência da igreja, que ela cumpra a sua vocação. E para cumprir essa vocação, não tem outro jeito, só será possível com a unidade entre nós cristãos. Nós vamos ter dificuldade de atingir o mundo, que é a missão da igreja. Só a igreja poderá fazer isso, cumprir essa missão, enquanto os cristãos estiverem unidos. Se estiverem fragmentados, divididos, não vai longe, irmãos. Na desunião da igreja, ela não tem o que falar para o mundo. Não tem jeito. É por isso que a igreja vive sem poder. É por isso que muitas estão sendo desprezadas pela sociedade. João capítulo 17, versículo 21 fala assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe quem que falou isso?
é Jesus, o Senhor dessa igreja. Ele que falou isso. Se a igreja não é unida, sabe o que vai produzir? Desgraça nesse mundo. E Paulo está enfatizando a necessidade entre os cristãos dessa unidade. Olha o versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que a gente quer criar unidade. E aqui Paulo está falando que unidade a gente não cria. Não cabe a nós. Não temos poder para isso. Aqui está falando assim, olha só. Deve haver um esforço diligente por o quê? Preservar a unidade do Espírito. Essa é a função. Para criar, quer dizer, já está criado. Jesus no nosso meio, Ele é que traz a unidade na igreja. E o desafio nosso, conforme Paulo fala aqui, deve haver um esforço consciente de cada um de nós para preservar essa unidade. Para encerrar, eu quero só olhar um texto bíblico e falar de algumas dicas que Paulo dá a respeito de como a gente pode preservar essa unidade. Filipenses capítulo 1, versículos 1 a 18. Filipenses capítulo, vamos lá? Capítulo 2. E vamos estar fechando essa mensagem. Olha só. Paulo começa assim, nessa carta para Filipos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. E olha só, começa assim, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E agora ele parte para as dicas práticas. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por o quê? Humildade. E ele põe uma vírgula, fala assim, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Esse é o terreno fértil para que a gente possa fazer, desenvolver, preservar essa unidade. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E olha só, versículo 5, continua. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Ah, meus irmãos, aqui tem um perigo muito grande para nós pastores. Não julgar. Será que é só pastores? Acho que não, né? Não julgar. Ele fala assim, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. Ninguém quer ser servo. Tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Exemplo aqui de Cristo. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus
se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O padrão que Paulo está chamando eu e você é o exemplo de Cristo. A cristocentralidade na nossa vida. Muito bem. Acho que era isso que eu queria deixar como desafio para todos nós. Deus nos ajude. Diante desse mundo complicado, que cada vez mais complica, qual é o papel da igreja de Jesus Cristo? É esse poder que nós precisamos como igreja do Bosque. Recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo. É desse Espírito Santo que nós precisamos. Sermos cheios do Espírito Santo. Vamos orar. Faz um clamor, rapidinho, poucas palavras, faz um clamor. Espírito Santo, vem sobre a igreja do Bosque. Enche a minha vida, enche essa igreja. Vamos orar juntos, vamos pedir isso ao Senhor. Obrigado, Deus. Move, Senhor, e enche os nossos corações. Enche os nossos corações, Senhor. Para a glória do Teu nome. Irmão, irmã, você quer ver essa igreja cheia do Espírito Santo? Então peça a Ele. A palavra fala, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, abrir, buscai e achareis. Peça, peça com fé, clame ao Senhor. Grato, Senhor, por Tua palavra. E nesse momento, como igreja, nós queremos fazer esse clamor ao Senhor. Move no meio da igreja Holiness do Bosque. Move no meio da igreja, da Tua igreja espalhada na face desta terra. Senhor, enche esta igreja com Teu Santo Espírito. Senhor, coloca cada vez mais esta sede, coloca cada vez mais este anseio, coloca cada vez mais necessidade de cada um de nós sermos cheios do Teu Santo Espírito. Grato, Deus, porque a Tua palavra promete, Deus, se a gente pedir, o Senhor vai dar. Para a glória do Teu nome. E nesse ano que a igreja Holiness comemora 100 anos, ó Deus, se estenda por toda ela, Senhor, na unção, no poder do Espírito Santo. Cada irmão, cada irmã, cada líder, cada pastor, nós te pedimos isso, no nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos.